Na aula de fundamentos, nós falamos sobre pressão, o seu conceito, as suas unidades, a sua aplicação na hidráulica para poder movimentar cargas. E agora nós vamos falar então sobre os cilindros, que são os elementos que fazem o uso desta pressão. Quando, na verdade, os cilindros hidráulicos são acionadores hidráulicos que, assim como os motores, transformam a energia hidráulica em energia mecânica. Os cilindros hidráulicos eles são classificados como atuadores lineares, né? Ou seja, os atrativos são os motores hidráulicos e os osciladores. Os osciladores são equipamentos mecânicos que têm um giro limitado, definido pelo próprio operador. Já os motores hidráulicos, eles têm giro indefinido, né? Os motores hidráulicos podem ser divididos em bidirecionais e unidirecionais, assim como as bombas, né? Então, tanto os motores quanto os cilindros hidráulicos, eles transformam a energia hidráulica que foi gerada pela bomba ou transformada pela bomba em energia mecânica. Só que os cilindros hidráulicos pegam essa energia e executam movimentos lineares, ao passo que os motores executam movimentos rotativos. Os cilindros possuem uma série de vantagens porque eles possuem bom rendimento ao transformar movimentos, ou seja, como toda transformação de energia, há uma perda. Os cilindros hidráulicos eles têm pouca perda porque o atrito que existe é o atrito fluido do óleo na parede do cilindro, assim como também da vedação em si, né? Então, assim, a perda de energia ali é muito pequena nessa transformação de energia hidráulica em energia mecânica de translação, ou seja, realiza-se um trabalho, um deslocamento de uma carga, ou seja, trabalho é força vezes deslocamento. Essa força máxima que é executada, ela é constante ao longo do curso e ela ainda tem um fácil controle através das válvulas de controle de pressão. A velocidade também é constante, se a vazão é constante, ou melhor dizendo, se nós tivermos uma bomba com deslocamento fixo. É claro que, nesse caso, a vazão é constante se a bomba for dessa natureza. Consequentemente, a velocidade também vai ser constante ao longo de todo o curso da haste do cilindro. As forças podem ser tanto de tração quanto de compressão. E como eu já falei algumas vezes com vocês, nós temos lá na mecânica, no laboratório de ensaios mecânicos, uma máquina de tração. Aquela máquina ela também faz ensaio de compressão. Então, o mecanismo que faz com que o corpo de prova seja tracionado ou comprimido é justamente um sistema hidráulico. Então, aquela máquina ela é hidráulica e ela consegue, então, aí com a força de 10 ou 20 toneladas, dependendo da máquina, gerar os esforços que vão deformar os corpos de prova. Os cilindros hidráulicos também acionam grandes potências com cotas reduzidas de montagem. Então, por exemplo, uma prensa que vai estampar uma peça de um carro, uma lateral, né, da lataria de um carro, ela é uma máquina que geralmente é hidráulica. Mas também nós podemos ter guindastes, que também são hidráulicos, e é claro, esse aí tem cotas bem consideráveis, ao passo que uma prensa, essas cotas são bem reduzidas. Então isso dá uma grande versatilidade nos sistemas hidráulicos. Aqui nós temos algumas fotos de alguns cilindros hidráulicos, de alguns equipamentos, mostrando a sua aplicação. Ou seja, os cilindros podem ser usados para fazer elevação de carga, descanso ou bloqueio e de modo geral, deslocamento de cargas, né? Então, aqui na foto de cima, a gente vê um elevador hidráulico e um cilindro de simples ação. Nesse caso, o peso da plataforma faz com que a haste recue quando se der o comando de recuo. Temos aqui o macaco hidráulico, né, que ele com um pequeno esforço consegue levantar cargas elevadíssimas. Temos a reta escavadeira,
essa girafa, né, que utiliza um cilindro hidráulico para poder articular a sua lança. Nós vamos agora falar de como o cilindro hidráulico é constituído. Basicamente, ele compõe-se de um tubo de aço sem costura. Ou seja, o fato de não ter costura é importante para evitar que possa haver vazamento na região da soldagem do tubo e, por consequência, de altas pressões ou até mesmo da corrosão da parede do cilindro. Ele possui também uma haste polida, cromada, como eu tenho, uma haste altamente polida, cromada, que normalmente é sustentada por uma bucha. Então aqui na figura a gente vê dois cilindros em cortes, com as respectivas hastes, que são polidas, como está no texto, e essa bucha que dá sustentação ao cilindro. Tudo bem que a foto que é mostrada aqui é uma foto pequena, mas se nós imaginarmos um cilindro que tem, por exemplo, 1 metro de comprimento, a sua haste tem um curso em torno de 1 metro também. Então, ou seja, quando essa haste estiver toda avançada, o conjunto todo, o cilindro inteiro, ele vai estar medindo quase que 2 metros de comprimento. Então, a rigidez do cilindro muda nessas condições, principalmente se nós tivermos uma carga de compressão. Ou seja, a carga de compressão ela tende a fazer com que essa haste ela sofra alguma inclinação para um lado, como se fosse possível a ela envergar, e com isso o maior esforço estaria concentrado justamente no cabeçote dianteiro do cilindro. Né? Então, por isso, nós temos aqui uma bucha, que é um elemento que sofre esses esforços e ela é quem se deforma. Sendo assim, então, ela é um elemento de reparo no cilindro hidráulico. Mas o cabeçote ele também possui uma estrutura considerável, uma espessura considerável, assim como também o próprio pistão, de modo que na região central do cilindro, ou seja, ali, o pistão junto com o cabeçote, eles colaboram para que o cilindro ele se aproxime da sua rigidez original de quando a haste está recolhida. Então, sendo assim, o risco de flambagem do conjunto acaba ficando reduzido por conta dessa estrutura do cilindro hidráulico. A haste ela também pode deslizar no orifício usinado num dos tampões. Então, ou seja, em macacos hidráulicos, por exemplo, nós temos uma haste com um diâmetro muito considerável. Então, esse tipo de cilindro ele pode não ter pistão e a própria haste funcionar como o pistão. Bem, a haste recebe pelo menos 2 vedadores. Um faz limpeza externa no retorno e o outro, mais interno, evita vazamentos. Então a gente vê aqui nessa figura o raspador, que é um elemento que evita o contato da poluição externa, né, com o óleo no interior do cilindro. Ou seja, quando a haste é recuada, toda a sujeira nela contida fica ali presa no raspador. Né? Então, se essa haste não tiver uma ranhura, uma marcação, uma deformação, então o raspador faz o seu papel. Caso contrário, a sujeira ela pode entrar dentro do cilindro por meio desse amassamento da haste ou dessa provável ranhura. E a vedação mais interna, ela promove, ela evita, na verdade, o vazamento do óleo que poderia passar pela haste e dela atingir a parte externa. Então, aqui na região entre a bucha e a haste, caso a vedação não esteja trabalhando eficientemente, o óleo pode vazar pela folga existente entre a bucha e a haste polida. O pistão que separa as duas câmaras possui vários vedadores instalados em suas ranhuras para impedir vazamentos internos.
Então aqui na figura a gente vê, por exemplo, um pistão com 3 ranhuras, sendo as de fora, as externas, o ambiente ou o alojamento no qual são colocadas as vedações para evitar o vazamento de uma câmara do cilindro para a outra. E no meio nós teremos também uma espécie de segunda opção, né, para evitar que esse vazamento ele de fato siga de uma região para outra, ou de uma região de alta pressão para uma região de menor pressão no cilindro. Os cilindros possuem ainda amortecedores, nós vamos ver esse assunto mais adiante. Então aqui nós temos um cilindro esquematicamente em corte, onde são apontados os elementos que o constituem. Então nós temos aqui cabeçotes, tubos, êmbolos, base, bucha adaptadora, bucha de amortecimento, ponta da haste, tirante, haste, parafuso de desaeração, tampa de segurança, porca e jogos de vedações. Nós vamos ver em separado esses elementos. Então aqui nessa figura nós vemos esquematicamente o número 1 como o raspador, como já disse anteriormente, é o elemento que limpa a haste para que não entre poeira para dentro do cilindro. Uma alternativa, melhor dizendo, um acessório adicional que poderia colaborar com o raspador seria usar uma proteção sanfonada para a haste. E então, com isso, se a haste avançasse, essa proteção ela esticaria como se fosse uma sanfona, evitando o contato da haste do cilindro com o meio externo. Porque normalmente os sistemas hidráulicos trabalham em ambientes agressivos para o óleo, que são ambientes com partículas sólidas suspensas. Bem, número 2, vedação da haste. Então, a vedação mais interna, ela evita a comunicação do interior do cilindro com o meio externo, através da folga que existe entre a bucha e a haste polida. 3, vedação do êmbolo. Então, aqui no êmbolo, nós temos duas vedações e elas evitam que o óleo vá de uma câmara do cilindro para a outra câmara. O que é interessante aqui observar é que o pistão possui um diâmetro ligeiramente menor que o diâmetro interno do cilindro. Então, a vedação ela tem que existir para evitar que haja vazamento interno, até porque se o diâmetro do pistão fosse igual ao do diâmetro interno da camisa do cilindro, então poderia haver ali um contato metal-metal, gerando desgaste dos elementos do pistão, perdão, do cilindro, quer seja o pistão ou internamente na camisa. 4, o O-ring. Esse O-ring ele está aqui na região de união entre o cabeçote e a camisa do cilindro. Então nós temos no cabeçote dianteiro um O-ring, temos também outro no cabeçote traseiro. Normalmente esses cilindros são montados por tirantes e como também eles podem ser rosqueados, tá? Mas nesse caso aqui, pela foto, ele é montado por tirantes, nós veremos mais adiante. E ainda assim, é preciso a essência do anel O-ring para evitar que o óleo vaze ali pela junção entre a camisa do cilindro e o cabeçote ou os cabeçotes do cilindro. 5. Guia do êmbolo. E 6, anel anti-extrusão. Então aqui na ranhura central do pistão nós temos então o anel anti-extrusão. Nós vamos ver esses dois elementos nos próximos slides. Bem, então aqui nós temos uma foto do raspador, as vedações da haste. Notem que na vedação nós temos aqui uma espécie de uma ranhura no formato de um toroide, aqui no interior, na parte central, né, a meia espessura aqui da vedação.
Isso aqui tem a função de provocar nessa vedação uma expansão quando a pressão nessa região for alta, de modo que quando o óleo ele preenche essa cavidade aqui dessa vedação, a pressão ali existente vai pressionar as paredes laterais ou externas e internas dessa vedação, tanto contra a haste quanto contra o cabeçote do cilindro. Então, com isso, a vedação fica até mais eficiente. Então, ou seja, a pressão que atua aqui nesse canalzinho, como se lembrasse um negativo de um O-ring, essa pressão ela expande essa vedação, aumentando então a sua eficiência. Vedação do êmbolo. Então aqui a gente também vê uma figura mostrando uma das formas que essa vedação pode ser. E aqui nós temos então a nossa guia. Vamos pegar a guia do êmbolo pela sequência. Ela guia o êmbolo e o conjunto êmbolo-haste, assim como ela resiste a cargas laterais, né? Então, com isso, essa guia do êmbolo, ela impede contato metal a metal entre o êmbolo e a haste, ou seja, entre o furo do êmbolo e a haste, evitando marcar e danificar as superfícies, assim como também ela evita danos à vedação. Então, essa guia, ela fica ali na folga existente entre a haste e o êmbolo, né? Porque a função dela é como se fosse uma espécie de um fusível mecânico para que ela que tenha que suportar os esforços de modo que não haja então uma marcação ou uma deformação tanto da haste quanto do furo do êmbolo, porque sim, caso isso acontecesse, haveria vazamento interno também por esse meio, né? Bem, em 6, número 6, o anel anti-extrusão, que fica aqui na ranhura central do pistão. Esse anel anti-extrusão, o backup, diminui a folga entre o cilindro, ou seja, a parte interna do cilindro, e, no caso aqui, é o êmbolo, proporcionando assim maior durabilidade dos anéis básicos. Então, ou seja, de certo modo, o anel anti-extrusão ele divide essa carga de pressão entre as vedações, que são os anéis básicos, e ele próprio em si, né, o anel anti-extrusão. Então, o formato dele também tem algo que lembra o caso anterior, da vedação lá do cabeçote do cilindro, porque ele possui uma região que faz contato com o óleo sob pressão, e o óleo atuando aqui nessa região vai provocar uma deformação lateral nesse anel, de modo que essas superfícies laterais, tanto a externa quanto a interna, vão tocar nas partes móveis do sistema, com isso evitando então o vazamento.